noite a todos, boa noite a todas, os presentes aqui no auditório. Um olá para quem acompanha através da Web Rádio Ismael, quem acompanha as palestras e estudos do Centro Espírita Caridade e Fé através do canal no YouTube. Perdoem-me aí o espirro, é que eu passo desde ontem que eu estou vivenciando uma atividade espírita promovida por esta casa, pelo Departamento da Infância, que foi 2 dias de colônia de férias para as turmas de evangelização infantil, desde a evangelização de bebês até o ciclo 2, crianças até 14 anos de idade. E tinha muita brincadeira, muita areia e poeira e irritou um pouquinho agora. Mas a tarefa é iluminativa, sobretudo quando nós estamos buscando dar caminhos diferentes às nossas crianças e aos nossos jovens, com a certeza de que a proposta espírita vai nortear a vida destes espíritos imortais, temporariamente em corpos juvenis, fazendo com que eles possam progredir e desenvolver as virtudes que cada um possui. Hoje nós temos uma missão de iniciar a atividade, a semana de atividades do Centro Espírita Caridade e Fé, em que nós estamos realizando um evento de cunho doutrinário, mediúnico, espiritual, grandiosíssimo, que é a jornada mediúnica, que iniciará na quinta-feira. Já de hoje, a espiritualidade amiga prepara esta casa, através de seus trabalhadores, para vivenciarem o júbilo luminoso que a jornada mediúnica irá nos proporcionar. Porque é um conhecimento libertador. E esse tema que caiu justamente para hoje, não por acaso, nos diz muita coisa quando nós iniciamos a caminhada numa doutrina diferenciada, numa doutrina nova. Porque a grande maioria dos espíritas professavam outros credos antes de conhecer o Consolador prometido por Jesus. Ainda são poucos os que nascem em berço espírita. A maioria vem de outras denominações religiosas. E quando descobrem no Espiritismo ou em outra doutrina, filosofia religiosa, as respostas aos seus questionamentos interiores, isso muitas vezes causa abalos na própria criatura, chegando até a impactar na vida de seus familiares. E a lição da espada, que é tema da palestra de hoje, foi a lição que Jesus nos deu quando nos disse, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 35 a 37, mais ou menos: não cuideis que vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. E essa afirmação de Jesus, para quem apenas conhece a superficialidade do Evangelho, coloca em xeque toda a doutrina de amor que o Mestre nos legou quando esteve encarnado entre nós. Para quem não conhece a essência do ensinamento de Jesus, esse pequeno trecho de 2 frases dá motivo para interpretações distantes do que verdadeiramente Jesus quis dizer. Interpretam as palavras de Jesus literalmente para justificar condutas que suas religiões afirmam ser a correta. Se apegam nesse trecho do Evangelho de Jesus para embasar
os seus pensamentos religiosos de dominação do mundo por um grupo específico detentor daquela religião, que professa aquele determinado tipo de pensamento religioso. E fazem o uso de armas, da guerra, da belicosidade, para tentar converter os que não professam a sua religião e manter os que são adeptos de sua religião naquele círculo religioso. É o que nós vemos rotineiramente nos noticiários, as guerras que são travadas em nome de Deus, em nome de um sentimento de religiosidade, por entenderem que esta expressão permite o uso de armas, o uso da força para modificar consciências, modificar vidas. E quem conhece o Evangelho de Jesus sabe que essa informação precisa ser avaliada com mais prudência e não simplesmente ao pé da letra. Porque Jesus veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar o perdão. Sentimentos que a humanidade não estava ainda acostumada a sentir e a praticar. Ainda estava muito envolvida na animalidade, nos tempos de barbárie, do olho por olho, do dente por dente. E Jesus veio trazer luz para a humanidade, nos ensinando o amor, a humildade, a benevolência e o perdão. Mas como pode ter ele, que ensinou o amor e o perdão, ter pronunciado essas palavras que Mateus registrou? Não vim trazer a paz, mas a espada. E quando se vai para o estudo, quando se busca conhecer o sentido das palavras empregadas por Jesus, se abre um leque de oportunidades, de interpretações, que podem nos esclarecer a afirmação de Jesus nesse trecho. Quando ele diz, não cuideis, que vim trazer a paz à terra, esse cuideis aqui tem um sentido de consideração. Não considere que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E quando a gente ouve essa palavra espada, proferida por Jesus há mais de 2000 anos atrás, ainda hoje, quando a nossa mente vê ou ouve a palavra espada, associa esse instrumento à belicosidade, associa esse instrumento à guerra, associa esse instrumento a algo que vai ferir o outro, porque esse é o seu uso mais comum. Mas a espada tem também uma simbologia que vem desde os tempos dos gregos, de nos dizer e revelar que ela traduz a noção de separação do bem do mal, do joio do trigo, não só como um instrumento que vá ferir e causar o mal, mas é algo que promove a separação de duas partes distintas. E, na verdade, é isso que Jesus quer dizer quando ele diz que veio trazer a espada. Que ele não veio manter a paz, aquele pensamento dominante à época. Ele veio trazer a divisão, a espada que separa a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da sua filosofia e de sua doutrina e depois dos seus ensinamentos.
porque o ensinamento da lei de amor e do perdão é revolucionário. Se ainda hoje é, imaginemos há 2000 anos atrás, um pouco mais que isso, onde as pessoas estavam acostumadas e viviam na lei de talião, que o mal que eu tenha recebido, eu estou autorizado a praticar este mesmo mal contra o meu ofensor para devolver o equilíbrio, para restabelecer a paz numa falsa noção de justiça. Devolver o mal com o mal, pagar o mal com o mal. E Jesus vai ensinar completamente diferente a isso. Ele vem nos ensinar que quando nós recebemos uma bofetada na face direita, nós devemos mostrar a outra face. E esse ensinamento de Jesus até hoje é difícil de ser vivenciado por nós. De quando ofendidos, mostrarmos outra face. Não a face carnal, literalmente falando, mas mostrar a outra face de possibilidades que nós temos de fazermos diferente, de não agredirmos na mesma proporção que fomos agredidos, mas mostrar a face do perdão, da possibilidade que nós temos de, através da nossa conduta, mostrar ao ofensor que há um caminho diferente, que ele também pode fazer como nós e fazer de forma diversa da ofensa. E assim chegaremos a uma pacificação. E o que Jesus traz, há mais de 2000 anos atrás, promove uma revolução no pensamento da humanidade. Dissensão entre pessoas das mesmas famílias, de clãs reunidos, que quando ele lança a proposta do amor e do perdão, choca com todo o sistema social e legal vigente à sua época. Ele mesmo diz que os filhos se voltarão contra os pais e os pais se voltarão contra os filhos. Porque toda mudança gera uma turbulência. Toda alteração que é promovida em qualquer ambiente gera uma perturbação inicial. Porque o novo nos causa medo, traz um impacto que nos desestabiliza, nos retira da nossa zona de conforto. Sobretudo quando Jesus propõe a devolução das ofensas com o perdão, que é tão difícil para a gente hoje praticar, quando somos ofendidos, apresentarmos o nosso perdão aos nossos inimigos. Imagine há mais de 2000 anos atrás. Há 2000 anos tentamos praticar o perdão e não conseguimos ainda, a maioria de nós. E a proposta que Jesus traz é revolucionária, como eu havia dito. E é por isso que ela vem trazer, que Jesus vem trazer a espada e não a paz. Porque Jesus vem com a proposta de romper, retirar a humanidade daquela condição de barbárie, de maldade ainda enraizada na sua intimidade. Retirar a humanidade do domínio das leis de talião, as leis da devolução de agressão, da violência, da barbárie, do olho por olho, dente por dente. E o benfeitor Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, da coleção Fonte Viva, escolhe essas palavras de Jesus para aprofundar a interpretação
do que o mestre realmente quis dizer com isso, cumprindo com seu papel de auxiliar a humanidade, de compreender melhor o ensinamento de Jesus. Porque muitas vezes, apenas fazendo a leitura do Evangelho, nós não compreendemos. Porque somos desatentos ou porque ainda não temos uma condição moral de compreender o que Jesus diz. É importante destacar que essa frase de Jesus, ela não está fora de um contexto. Neste capítulo 10 de Mateus, nos é relatado que Jesus chama os 12 discípulos e manda-os ir para o campo de trabalho, lançar a semente, lançar a boa nova, a sua proposta do amor e do perdão. Manda ir para os rincões mais distantes para espalhar a boa nova. E faz uma série de recomendações aos seus discípulos. Prepara estes homens para a jornada de divulgação da boa nova e os alerta das dificuldades que eles vão encontrar pelo caminho. E é nesse contexto que Jesus diz isso. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Alertando os seus discípulos da grandiosidade da missão e dos percalços que poderiam lhes ocorrer. Porque eram os homens que iriam difundir o pensamento cristão aos homens daquela época. E todo aquele que se lança a divulgar e propagar algo novo está sujeito às resistências naturais dos novos pensamentos. É como diz no ditado popular: o prego que muito se destaca é o primeiro que recebe a martelada. É Jesus orientando os seus discípulos de que eles iriam encontrar dificuldades, porque a sua doutrina não era uma doutrina que iria deixar todos satisfeitos. Iriam ter opositores, resistência. E os 12 apóstolos iriam encontrar dificuldades, barreiras. Mas Jesus os alerta que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão, a espada. Alerta que ia haver modificações profundas na sociedade, que as famílias iriam se intrigar uns com os outros pela divergência de pensamentos, pelo choque que a proposta revolucionária do amor e do perdão traz, naquele tempo e ainda hoje. Quantos de nós não sofremos ataques de intolerância religiosa por professarmos uma religião diferente dos nossos familiares? Hoje, em que nós vivemos num mundo esclarecido, evoluído intelectualmente, mas sentimentalmente, às vezes, ainda estagnado em tempos transatos. Onde no seio da nossa família, nós encontramos pessoas que deixam de falar com a gente, que deixam de apertar a mão, frequentar a nossa casa, porque hoje somos espíritas, ou porque hoje somos católicos, ou porque hoje somos evangélicos. Quando nós nos propomos a devassar um caminho novo, é preciso nos fortalecer na fé para vencermos as resistências, as oposições. É preciso nos prepararmos para que consigamos vencer todos os obstáculos que são postos à nossa frente e em nossa vida. E Emmanuel, esmiuçando a passagem de Jesus, nos diz o seguinte: e muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra,
a de Jesus, para entender a sombra e a perturbação. Como havíamos dito, algumas seitas religiosas se apegam da interpretação literal de Jesus para justificar o que Emmanuel chama de sombra e de perturbação. As guerras santas, em nome de Deus ou de uma divindade, com a utilização de armamentos e de ódio para converter à força as pessoas que não professam aquela religião e exterminar aqueles que são considerados impuros, como um dia fui, por um líder religioso de uma outra religião, porque eu afirmei a ele que não professava a religião dele, que era espírita. E ele me disse: você é um impuro aos olhos de Deus. E aquilo me causou um abalo profundo, me magoou, me deixou muito triste. Fiquei pensando comigo mesmo: Pai, como posso eu, que tento me esforçar para ser melhor e ajudar os outros a se melhorarem através da prática da caridade, da prática da indulgência, do perdão, ser considerado por ti um impuro? E aí eu tive que usar da indulgência e do perdão com aquele líder religioso e respeitar a sua opinião, compreender o seu pensamento e levar a minha vida adiante, porque em mim reside a certeza de que, aos olhos do Pai, sou ainda impuro, mas não por ser espírita, por outras razões, as mesmas pelas quais estou encarnado hoje para o meu autoaprimoramento, meu melhoramento. Mas nós não podemos violentar a consciência alheia somente porque ela pensa ou sente diferente da gente, do aspecto religioso. E como diz Emmanuel, muitos aprendizes, e é interessante a qualificação de Emmanuel a essas criaturas, chama-os de aprendizes, porque ainda estão aprendendo, não sabem de tudo e não poderiam saber por considerar a palavra de Jesus como fundamento da guerra e do mal. Prossegue Emmanuel dizendo que o mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. Assim foi a história da humanidade, até um passado bem recente. Assim ainda é em alguns pontos do nosso planeta. A supremacia de um grupo é realizada pelo uso da força, pela prática do mal, de carnificinas, de soltar bombas que dizimam criaturas que nenhum mal estão praticando contra esses ofensores. Assim, a humanidade passou um longo período estribada pela força, reclusa em pensamentos religiosos que dominavam pela espada, suja de sangue, sangue de inocentes. A realeza do homem, prossegue Emmanuel, era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. O poderio bélico, aonde alcançasse povos estrangeiros,
eram forças determinantes para escravizar aquele povo. Aqueles que não se convertiam aos pensamentos do grupo dominante eram escravizados, tratados como lixo, postos à parte na vida social. Mas com Jesus a espada é diferente, segundo Emmanuel nos revela no livro Ceifa de Luz, lá no capítulo 5. Voltada para o seio da terra, representa a cruz que ele mesmo prestou testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. Se pegarmos uma espada empunhada para o alto e a apontarmos para o chão, nós temos um símbolo diferente. Temos a cruz, o madeiro infamante, onde o próprio Jesus se submeteu a dolorosas penas para nos exemplificar o amor. Sobretudo, o perdão, porque foram os seus semelhantes que o condenaram, que determinaram a sua sentença da crucificação. Mas ele se manteve firme na sua proposta divina de amar aos seus irmãos e de ensinar o perdão. E é por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em seu nome. Então, Emmanuel nos informa, nos orienta que nós não podemos observar a palavra de Jesus fora de contextos. Nós não podemos interpretar ao pé da letra o que está escrito nos evangelhos, que, por sinal, são registros de outras pessoas das palavras de Jesus. E temos que considerar que podem acontecer ruídos, impressões pessoais dos que registraram o Evangelho. Mas o exemplo de Jesus, este deve ser seguido. E o que Jesus ensinou ao longo de todo o seu ministério não tem um ato sequer de ofensa a ninguém, nenhuma menção à guerra, somente à paz. Não incita nenhum de seus discípulos a ofenderem a ninguém, a se degladiarem com seus opositores. Pelo contrário, ele manda Pedro embainhar a sua espada. Quando Pedro quis o defender contra os guardas, defender dos guardas, Jesus ensina: embainha tua espada. Porque Jesus não era de guerra, não era de ofensa. Jesus era do amor, do perdão. Nas recomendações que ele faz aos seus discípulos, nesse capítulo 10 do Evangelho de Mateus, ele diz: vai e bate às portas, naquela em que tu não for bem recebida, sacode a poeira das sandálias e vai. Às vezes, quando nós recebemos um não, imediatamente nós esbravejamos alguma coisa. Nós pensamos mal contra quem resistiu a alguma pretensão nossa. E Jesus recomendou o contrário aos seus discípulos: sacode a poeira e vai. Como que dissesse: retira de ti aquilo que o outro te lançou e segue o teu caminho, o teu ministério. E esse exemplo de Jesus que nós devemos seguir é que precisa ser considerado na interpretação
do Evangelho, para não gerar distorções daquilo que é princípio de Jesus e daquilo que as pessoas dizem que precisa ser feito, daquilo que aqueles grupos que pretendem dominar, que pretendem se manter no topo de uma cadeia, se utiliza para arregimentar consciências, para conseguirem domar rebanhos. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda, nos diz Emmanuel. Flagelado e esquecido entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe, incessante, da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Como pode um homem como Jesus nos ensinar tudo isso? Disciplina, humildade, amor, renúncia, que no momento crucial de sua encarnação, como registra Emmanuel, deixa fluir o perdão espontâneo, direto da alma para os seus acusadores. Como pode um homem desse incentivar a guerra, referendar intenção de guerrilhar contra outras criaturas humanas, porque o pensamento é diferente? Não pode vir de Jesus. Está registrado, mas não é a intenção de Jesus. Finaliza Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, capítulo 5, intitulado A Lição da Espada, dando uma mensagem para todos nós cristãos, sem exceção. Assim, se recebestes a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós. A luta para alcançarmos a disciplina, a luta para espargirmos o amor, a luta para adquirirmos a humildade e extirpar de nós todos os males morais que ainda carregamos, está viva e rija dentro de todos nós. Estamos aqui para isso. E nós recebemos essa espada simbólica de Jesus, da luta contra os nossos próprios males, com a utilização do amor e do perdão, a fim de que, ensarrilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga sensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos no nosso próprio eu. E se você não está em paz, investigue, porque muito provavelmente os inimigos dessa nossa paz pretendida estão ocultos, escondidos no nosso próprio eu, a nossa própria intimidade. O orgulho, a vaidade, a prepotência, a avareza, a soberba, tudo incutido em nós, às vezes oculto, que não percebemos e que nos tiram a paz. Em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade. São os nossos inimigos ocultos na nossa intimidade,
da nossa paz, que se consomem, segundo Emmanuel, ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros. E nesse trecho que nós destacamos está a receita que está à disposição de todos nós para vencermos esses inimigos ocultos de nossa paz. A nossa consagração à felicidade dos outros, através da prática do bem e da caridade. Quando nós nos doamos para promover o bem e a felicidade aos outros. E oportunidade para isso nós temos aos montes, não só na casa espírita, mas no mundo. Porque em qualquer parte deste orbe, nós temos pessoas sofrendo com dificuldades materiais e morais, e nós temos condições de promover a felicidade do outro. O recurso que nós temos à disposição para vencermos aqueles antagonistas da nossa paz interior. Segundo Emmanuel, essa é a receita. Única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Emmanuel é categórico em nos dizer que essa prática do amor, do perdão, promovendo a felicidade dos outros, é a única estrada capaz de nos conduzir ao império definitivo da grande luz, que é Jesus, o seu ensinamento, o seu amor, o perdão que concedeu à humanidade para exemplificar que não se deve pagar o mal com o mal, que não se deve agredir o nosso ofensor. Pelo contrário, nós temos que os amar, como ele nos recomendou, quando nos disse: amai os vossos inimigos. Essa é a verdadeira lição da espada que Jesus veio trazer. Não da espada embainhada, apontando ao céu, mas a espada que se aponta para o solo, que se aponta para o nosso passado, o nosso pretérito sombrio, que vai dividir a nossa vida em antes da luz de Jesus, do seu ensinamento, do homem velho, do homem novo, aquele que é capaz de amar, que é capaz de perdoar e é capaz de promover a paz, o bem e a felicidade aos seus semelhantes. Essa é a lição da espada que Jesus nos trouxe. E que Ele possa nos iluminar, nos intuir, para que nós possamos bem utilizar as espadas que todos nós empunhamos. Que nós possamos sair da posição de guerreadores dos outros para guerrearmos contra as nossas próprias imperfeições, separando o que é mal para ser suplantado em nós do que é bom, que precisa ser exaltado e espargido a toda a humanidade. Que assim seja.